Olá, tudo bem? Professor Vini na área, videoaula de hoje, segundo reinado, ok? Nossa terceira parte, né? Nós já falamos sobre a política no segundo reinado, já vimos o início desse processo, desse período lá com os partidos, Partido Conservador, Partido Liberal, depois falamos no segundo vídeo sobre as relações internacionais, sobre Guerra do Paraguai, sobre a questão econômica, né, o surgimento do café. E agora, meus queridos, nós vamos ver a decadência. Olha só, nós vamos falar sobre a crise no Império, né? Como que este império, né, dominado pelo Dom Pedro II, que está no poder aí, né, nesse caso aqui, há 50 anos, né, ele vai de 1840 a 89, como que ele vai chegar ao fim? Como que ele vai ruir? E aí eu separei para ti alguns assuntos aqui para a gente falar nessa videoaula de hoje. Primeiro assunto que nós vamos falar é sobre o republicanismo. O que é isso, meus queridos? É a ideia de que o Brasil não deveria ser uma monarquia e sim uma república. Qual é a diferença básica? É que numa monarquia como essa que funcionava aqui no Brasil, nós temos o poder que emana de uma família, né? Um poder hereditário, não existe democracia, não existe eleições. Vamos parar por aí. Dom Pedro II não foi eleito, não foi escolhido, ele simplesmente nasceu no lugar certo, ele nasceu filho do Dom Pedro I, então ele foi o Dom Pedro II. Na República, res publicus, o conceito dos romanos de a coisa pública, depois somado às ideias iluministas que vão culminar na democracia, nós vamos ter um princípio de um governo constituído a partir das eleições, com um mandato limitado, ou seja, ele vai governar 4 anos, 5 anos, vai ter que ter uma nova eleição e vai vir outra pessoa para governar, diferente do que era o Dom Pedro II, que governou 50 anos. Nós vamos lembrar que nesse regime do republicanismo, né, nessa ideia da república, nós temos o poder limitado. O presidente da república não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que conversar com o Legislativo, conversar com o Judiciário. Então essas ideias republicanas, elas vão surgir aqui no Brasil a partir de 1870. O que vai acontecer em 1870? Vai ser publicado o Manifesto Republicano. Aonde que essas ideias começam a brotar, meus queridos? Essas ideias, elas começam a brotar sobretudo em São Paulo, sobretudo no interior paulista. Depois desse manifesto aqui, nós vamos ter o primeiro congresso, a primeira reunião dos republicanos na cidade de Itu, em São Paulo. O que isso significa para nós? Significa que a gente começa a ter uma oposição à monarquia, oposição ao governo do Dom Pedro. E este manifesto republicano, então, é o marco inicial dessas ideias do republicanismo entre quem? Entre, olha só, cafeicultores e o que nós vamos chamar de CMU, camadas médias urbanas, profissionais liberais, servidores públicos. Depois tu vai ver que vão ter militares que começam a pensar na ideia de trocar o regime de governo no Brasil, deixar de ser um império, passar a ser uma república. Então essa é a ideia principal dessa primeira parte aqui, do que nós vamos chamar então de republicanismo, que é quando as ideias republicanas começam a aparecer, começam a ganhar força aqui no Brasil, contra o império que estava vigente, né, no governo de Dom Pedro II.
Um segundo ponto, e aqui tu vai ver que ele vai se casar de certa forma com o primeiro, é a chamada questão militar. O que vai acontecer aqui? Questão militar envolve o exército do Brasil. Então, questão militar está associada com o exército brasileiro. Lembre-se de uma coisa importante, né? Tu é um cara inteligente, isso tu vai lembrar. Dia 15 de novembro de 1889, nós vamos ter a proclamação da República. Quem vai ser o cara que vai proclamar a República, né? O Marechal Deodoro da Fonseca. O que ele é? Marechal. Marechal é o cargo do exército, ele fica acima do general. Marechal geralmente é um general que participou de um conflito militar. Ele é condecorado com o título de marechal. É o top dos top, é o cargo máximo do exército. Então, nós vamos ter lá um marechal que faz o golpe, portanto, os militares é que lideraram o golpe que vai derrubar o Dom Pedro. Então, tu precisa entender que é daqui que vai vir esta força. O que vai acontecer com o exército brasileiro? Veja bem, vamos lembrar que o exército brasileiro ele ganhou enorme prestígio. Então, vamos anotar isso aqui. Prestígio. Por conta do que? Se tu assistiu o vídeo número 2, tu sabe. O prestígio ele está por conta da vitória numa guerra. Qual guerra? A Guerra do Paraguai. Então, altamente prestigiados, esses militares começam a, vamos dizer assim, colocar as asinhas de fora. Eles começam a perceber a sua importância, não só lá no campo militar, mas a sua importância política. E eles começam a usar essa influência política cada vez mais em manifestações, em manifestos que eles elaboram contra o governo brasileiro. E eles resolvem, através da ideia de um dos seus principais pensadores, vamos anotar o nome dele aqui, Benjamin Constant, que eles deveriam mudar algumas coisas no exército. Veja, Benjamin Constant é atribuído a ele uma frase, ele teria construído o seguinte raciocínio, teriam perguntado a ele, o que tu achou da nossa vitória na Guerra do Paraguai? Destruímos o Paraguai. E ele respondeu, tudo questão de sorte. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos criar um mecanismo mais eficiente de vitória. Ele também já tinha visto isso na Europa, porque a Europa, os exércitos europeus, sobretudo os prussianos, haviam criado esta lógica do treinamento. Então, o Benjamin Constant vai defender a ideia de criar escolas militares aqui no Brasil. E dentro dessas escolas militares vai começar a brotar um pensamento que nós vamos chamar de positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica do século XIX, filósofo francês Auguste Comte. Então, o positivismo do Comte começa a correr, começa a estar dentro dessas escolas militares, dentro do exército. E, meus queridos, o que o positivismo tem a ver com o movimento que vai levar à República? Simples. O positivismo é um defensor da corrente republicana também. Há uma diferença entre os positivistas e a base desse movimento republicanista aqui. Esse movimento republicanista, ele é defensor de uma ideia de federação, de um poder composto por todas as unidades, um poder descentralizado.
Já os positivistas defendem um governo centralizado, forte, autoritário, ok? Então, isto vai começar a casar com isso, devido a esta ideia, então, do Benjamin Constant. E ainda há, meus queridos, um caso envolvendo o Tenente Coronel Sena Madureira, que faz alguns protestos e ele acaba sendo repreendido pelo governo. Isso vai inflamar ainda mais os militares para eles participarem lá do golpe do 15 de novembro. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre o golpe. Agora, meus queridos, vamos falar da próxima questão, que é a questão religiosa. Aqui tu vai ver que também tem um personagem importante na queda da monarquia. O que é a questão religiosa? A questão religiosa é uma disputa que vai envolver três grandes personagens. A figura do Dom Pedro II, ok? Versus o Papa, isso mesmo que tu ouviu, o Papa, né? Aqui, né? Vamos colocar aqui, não é só ele, né? Ele representa uma instituição que é a Igreja Católica, mas a maçonaria. E cá entre nós, tu perceba que era melhor tu não ficar muito perto dessa peleia, né? Desta briga, porque é briga de cachorro grande, né? O Império, o Imperador, o Papa, a Igreja Católica e a maçonaria vai sair faísca dessa história. E dessa história nós vamos entender que isso também vai estar relacionado com a queda da monarquia. Então o que foi a questão religiosa, meus queridos? A questão religiosa foi o seguinte: o Papa Pio IX vai fazer uma encíclica, né? Vai criar um documento no qual ele exige que todas as paróquias católicas do mundo expulsem os maçons da sua comunidade. Por quê? Porque aqui nós estamos em qual contexto? Segunda metade do século XIX. O que está acontecendo na Itália? Guerras de unificação. E a igreja e esse novo Estado italiano que está surgindo não se entendem. Aí é chamada questão romana, né? Que é a separação entre a igreja e o Estado na Itália, na recém-criada Itália. Então o Papa vai querer retaliar os maçons. Por quê? Porque os líderes da unificação italiana eram maçons. O Giuseppe Garibaldi que o diga. Então o Papa Pio IX vai fazer essa encíclica solicitando que os maçons sejam expulsos. Muito bem. Aqui no Brasil, isso vai ter eco, sobretudo com dois bispos. O bispo Vital e o bispo Macedo, ok? O bispo Vital era bispo de Olinda e o bispo Macedo era um bispo lá do Pará. Esses dois bispos aqui vão pedir, sei lá, para as beatas, fazer uma lista de quem era maçom na sua comunidade. E eles vão excomungar os maçons. Muito bem, o que é que vai acontecer? Os maçons vão se revoltar, os maçons vão se unir, né, contra essa expulsão deles, porque um dos princípios para você ser maçom é você acreditar em Deus. Os maçons não aceitam ateus na sua ordem. Então, eles iam ficar sem poder frequentar a igreja, e aí eles vão acionar o sistema jurídico aqui no Brasil. E nós vamos ter um juiz que vai determinar que esses dois bispos aqui fossem presos e foram condenados o trabalho braçal, a carpir lote num presídio, lá numa área penal. E isso aqui vai revoltar o Papa, que vai enviar uma correspondência para o Dom Pedro II para ele tomar providências. E aí o Dom Pedro II se vê numa encruzilhada. Ou ele fica do lado da igreja
e libera os bispos desse crime, ou ele fica do lado da maçonaria. Bom, o problema é que aqui ele ia perder de qualquer forma. Por quê? Porque ou ele perdia o apoio da maçonaria ou ele perdia o apoio da igreja. E ele conseguiu, Dom Pedro II, resolver isso diplomaticamente, mas isso custou caro para ele. Porque ele passou a ter inimigos da maçonaria e inimigos da igreja. Porque olha só o que ele fez, né? Primeiro, lembre-se que o Estado brasileiro no Império, ele possuía duas ferramentas associadas ao poder do Império e à Igreja. O Estado e a Igreja eram uma coisa só aqui no Brasil. Nós tínhamos o padroado. Padroado é aquele que permitia ao imperador nomear os bispos aqui no Brasil. E ainda havia o beneplácito, que permitia a ele, ao imperador, ter poder de veto em decisões papais. Então, isto aqui casava o Estado e a Igreja. E isto vai, a partir da formação da República, ser revisto. Porque quem vai estar à frente da República vão ser os maçons. E eles não vão mais aceitar essas intromissões do Estado, no caso aqui era do Império, mas depois na República, em questões religiosas. Vai-se criar um Estado laico. Então, meus queridos, a questão religiosa ela também é importante. Por quê? Porque nós passamos a ter aqui um novo personagem com bastante influência na história do Brasil, que são os maçons, que já tinham influência no Império, tá? A gente tem vários personagens, como por exemplo, o Barão de Mauá, o Visconde de Rio Branco, também era maçom, e eles estavam dentro o Alves Branco da Tarifa, Alves Branco, tudo maçom, e eles tinham interferência no Império, mas agora nós vamos ter os maçons cada vez mais fortes. E com essa intromissão, veja bem, que o Dom Pedro fez, ele também se desgastou com a Igreja Católica. E isso vai ser fundamental também para a crise do Império, que é o que a gente está vendo aqui. Próximo assunto importante desta crise é o movimento abolicionista, ok? O movimento abolicionista, né, quando a gente fala em abolicionismo, nós estamos falando daqueles que defendem a abolição, né? O fim da escravidão aqui no Brasil. Lembre-se, né, que o Brasil vai ser um dos últimos países do mundo, o último da América, a abolir o trabalho escravo. Lembre-se também que o Brasil foi um dos lugares do mundo que mais recebeu escravos vindos da África. Lembre-se que o Brasil foi muito conivente com a escravidão, era um negócio altamente lucrativo. Esse tema, ele sempre aparece nas provas de história, por conta dessa importância mesmo lá na história, lá no passado, da gente refletir sobre isso e sobre esses dados. Imagina ser um dos últimos países, um dos maiores países escravistas, e também por uma questão recente. É sempre muito atual debater racismo, é sempre muito atual falar sobre as questões raciais, sejam no Brasil, seja nos Estados Unidos, que também aflora muito essa questão. Então se liga que isso sempre é tema de prova. O movimento abolicionista, então quando tu vê falar, né, na questão lá, ele era abolicionista, este ou aquele personagem da história, os abolicionistas são aqueles que querem o fim da escravidão. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Vamos falar um pouco daquelas leis abolicionistas, né? Primeira lei que nós precisamos relatar aqui, 1845, lembre-se do chamado Bill Aberdeen. Bill Aberdeen não é uma lei brasileira, se tu lembra do vídeo 2, é uma lei inglesa que proíbe o fim do tráfico de escravos aqui no Brasil. Depois, 1800
A Lei Eusébio de Queiroz. O que era a Lei Eusébio de Queiroz? Aquela que proibia o tráfico de escravos no Brasil, proibia a compra e venda de escravos no Brasil. Então, tráfico, né? Proibia o tráfico de escravos no Brasil. Depois, meus queridos, vamos lembrar de algumas novas, então. Em 1871, novas porque essas duas nós já falamos no vídeo anterior, né? 1871, a gente tem a chamada Lei do Ventre Livre, que também era chamada a Lei Visconde do Rio Branco. O que dizia esta lei? A Lei do Ventre Livre. Ela dava, né, a Lei do Ventre Livre, liberdade aos recém-nascidos. Tu vai ver que não é bem assim, né? Mas, em tese, a partir daquele momento, quem nascesse filho de escravos não seria mais considerado um escravo. Mas isso, né, não permitia a ele, e mesmo, né, tu vai imaginar uma criancinha dizendo tchau pai, tchau mãe, fui, tô livre, e ele, o pai e a mãe acorrentados. Isso demoraria muitos anos, o governo estaria ganhando tempo com isso. Essa é a ideia por trás dessas leis. Para quê? Para começar a trazer os imigrantes para cá, para substituir então esse número grande de escravos que viviam aqui no Brasil e trabalhavam nas fazendas. Então, isso é a Lei do Ventre Livre. Depois, em 1885, nós vamos ter a chamada Lei do Sexagenário. O que é a Lei do Sexagenário? Ela também conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe. Esta lei é aquela lei sexagenário, né, que permitia que escravos com mais de 60 anos deveriam ser libertados. Mas aí a reflexão que a gente faz sempre com vocês é qual? É que a expectativa de vida era em torno de 30 anos, 35. Então, média, né? Então vai ter o cara com 40 e pouco e o cara com 20. Mas não tem praticamente escravo com mais de 60 anos no Brasil, ainda mais no século XIX, sem sistema de saúde, sem nada, não vai imaginar nada. A expectativa de vida era muito baixa. Por isso que costuma-se dizer lei sem efeito nenhum, lei sem efeito nenhum, lei sem efeito nenhum. Como que são chamadas essas leis? Elas costumam ser chamadas, essas leis aqui, de leis para inglês ver. Qual que é a ideia aqui? É que elas serviriam basicamente para mostrar para a Inglaterra que estava se fazendo alguma coisa aqui no Brasil. Mas de fato nada ocorria, não mudava na realidade a vida desses escravos. Até que, meus queridos, depois de muito tempo, já com os imigrantes aqui no Brasil, substituindo esses escravos que estavam nas fazendas, falamos isso também no vídeo 2, nós vamos ter a política, né, do embranquecimento, isso também sempre é tema das provas, até que a gente chega à última lei, né? Qual é a lei? 1888, a Lei Áurea. Maravilha! O que ocorreu, o que né, trouxe para nós a Lei Áurea? A Lei Áurea, ela colocou fim na escravidão. Ponto. Ponto por quê? Porque a Lei Áurea tem 2 artigos. Um que revoga tudo em contrário e outra que define que a abolição realmente deveria ocorrer e que a escravidão deveria acabar. Tudo bem, acabou com a escravidão. Temos que bater palma? Sim, maravilha. Vamos bater palma. É importante? Foi importante. Mas onde é que estão as críticas?
Onde é que está o ponto de vista crítico sobre a Lei Áurea? É que ela só fez isso. Como assim, professor, só fez isso? Isso daí foi importante. Foi mesmo. Mas o problema é que precisava-se ter leis para se fazer alguma coisa com estas pessoas que foram libertadas, mas elas não tinham para onde ir. O Estado não fez nada com elas. Não ofereceu escola para as crianças, não ofereceu um sistema de saúde, não se preocupou com o trabalho, elas simplesmente foram jogadas ao mundo. E aonde que essas pessoas vão ir? Elas vão tentar sobreviver em alguma parte. Então elas vão sobreviver nos bolsões de miséria, né? Nas regiões metropolitanas. E aí, nesses lugares, sem nenhum tipo de estrutura, a vida deles vai ser muito difícil. Talvez mais difícil ou tão difícil quanto a vida lá nas fazendas. Por isso que há críticas em relação à Lei Áurea, porque não houve nem sequer moradia para essas pessoas. Eles simplesmente foram jogados ao mundo. E aí a gente tem aqui mais um elemento da história do Brasil que defende, né, que comprova a tese da desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, essas são as críticas que se fazem à Lei Áurea. Mas, de fato, né, ela colocou fim na escravidão no Brasil. Claro que tu sabe, também existem questões nas provas que falam sobre o trabalho análogo à escravidão, que ainda estão ocorrendo nos dias atuais. Quando nós temos, sei lá, uma fazenda, uma empresa que dá comida, só o indivíduo trabalha em troca de comida, isso também é considerado trabalho escravo. Mas muito bem, meus queridos, agora vamos falar do último ponto aqui, a Proclamação da República. Tu sabe que a Proclamação da República ocorreu no dia 15 de novembro, certo? No dia 15 de novembro houve, né, através da figura de Marechal Deodoro da Fonseca, né, no chamado Campo de Santana, na cidade do Rio de Janeiro, a Proclamação da República. É feriado, 15 de novembro, beleza. Agora, quais são os bastidores? O que tu precisa saber disso? Muito bem, tu precisa saber que havia uma tensão muito grande já, provocada por este cenário aqui, mais os abolicionistas que pressionavam para o fim do Império. Então, nós geralmente temos forças que atuaram para esse golpe funcionar. A primeira força que atuou para esse golpe funcionar vão ser os militares. Haja vista, né? Tu tá vendo aqui um marechal responsável pelo golpe. Então, militares. Lembre-se que quando a gente fala dos militares, nós falamos já da ideia do positivismo, que muitos deles também já defendiam a República. Então, ponto 1, militares. Ponto 2, força fundamental para o golpe dar certo. Os cafeicultores, sobretudo, meus queridos, os paulistas, do oeste paulista, muitos deles associados ao movimento republicanista, muitos deles associados ao abolicionismo, alguns deles associados com a maçonaria. E a terceira força atuante aqui são as camadas médias urbanas, advogados, profissionais liberais, que eram maçons, que eram abolicionistas, que eram republicanistas. Então essas forças aqui vão atuar contra o Império. O Império tentou se defender.
Ele tinha uma base de sustentação que eram, sobretudo, os cafeicultores mais conservadores, aqueles que eram escravistas, aqueles que eram católicos fervorosos. Essas forças mais conservadoras, o Império tentou persuadi-las para defender o Império, havia essa ameaça. O Império tentou fazer uma grande festa. Esta festa ocorreu na véspera aqui de 15 de novembro, é o famoso Baile da Ilha Fiscal, onde se gastou uma fortuna, se proveu para a população, para a elite brasileira, né? Tudo do bom e do melhor, muitos artigos importados, foi a festa, com fogos de artifícios vindos do Oriente, ou seja, se gastou uma fortuna, né? Qual é a ideia? Fazer um jantar, agradar, né, as lideranças ali, para que isso fosse, né, deixar de lado essa ideia de golpe, de república. Mas isso não funcionou. O Visconde de Ouro Preto, o grande defensor do Império, acabou enfraquecido e a gente teve o fortalecimento do Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, que eu falei para ti, e eles articularam o golpe. O golpe em si, não houve derramamento de sangue, grandes batalhas ou coisa do tipo. Ele sim foi um golpe político. E aí Dom Pedro II foi convidado a se retirar do Brasil. Alguns dias depois, Dom Pedro II embarcou para a Europa, acabou vivendo em Paris, e a República Brasileira dava os seus primeiros passos. Lembre-se que num primeiro momento a grande inspiração para a República foi os Estados Unidos. Logo depois eles chegaram a criar uma bandeira, né? A primeira bandeira que era a bandeira igual à bandeira americana, só mudavam as cores. Mas depois se optou pela bandeira tradicional com um lema. O lema Ordem e Progresso. O que dizia este lema? Ordem para termos progresso. Esta frase ela se origina das ideias de Augusto Comte, o principal defensor do positivismo, mas ela demonstra a força e a importância desses movimentos, do republicanismo, do militarismo associado com a maçonaria. Mas isso é tema para um outro vídeo, quando a gente começar a falar sobre a república em si mesmo, os primeiros anos do governo do Deodoro e depois do Floriano Peixoto. Beleza? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só perguntar sempre. Valeu, um grande abraço.